Eu queria agradecer-vos a participação que aqui tiveram. Como eu disse, uma campanha é feita disto também como nós a entendemos. Não é só falar é também ouvir e permitir também que as várias opiniões se possam expressar. É para mim muito claro, e foi também por isso que quisemos, nesta vinda à Viana, fazer esta conversa convosco, quase que simbólica, porque temos pouco tempo, mas é para mim muito claro o que foi a história, toda a história dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Sabem alguns dos que aqui estão, não foi a primeira vez que aqui estive, não foi a primeira vez que estive com vários de vós a discutir a situação dos estaleiros em momentos diferentes, quando ainda se lutava, nomeadamente quando se lutava também lá no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e eu, enquanto deputado do PCP, lutávamos para denunciar aquilo que estava a ser preparado, porque diziam cá que era uma imposição de Bruxelas o encerramento da empresa, quando não era, e quando rapidamente percebemos que era simplesmente um plano que tinha o governo português para asfixiar a empresa e entregá-la a um grupo económico privado, porque percebemos logo na altura, e vocês sabiam e denunciaram, que existia trabalho, existiam encomendas, o que não havia eram as matérias-primas para poder executar esse trabalho, porque o governo de então não quis assumir essa responsabilidade. Vimos que imediatamente que a empresa foi privatizada, apareceu logo, todas as matérias-primas rapidamente apareceram e a empresa começou a trabalhar, o que só mostra que isto foi um plano meticulosamente preparado para destruir os estaleiros enquanto empresa pública. Isso foi, e não é demais denunciá-lo hoje aqui mais uma vez, foi um crime económico e social cometido contra Viana, contra a região e contra o país. Hoje a empresa funciona, foi aqui lembrado, com centenas, muitas centenas de trabalhadores, talvez 1 milhar de trabalhadores, sendo que 200 são trabalhadores de quadro da empresa, e depois há um universo, todo um imenso universo de trabalhadores que são atirados para a precariedade, para o entra e sai. Hoje são uns, amanhã são outros. A expressão que foi utilizada foi a da Praça de Jorna, é de facto algo próximo disso. Uma enorme rotação aqui de centenas de trabalhadores, acabando no fundo com aquilo que fez desta empresa uma empresa de referência no plano nacional e internacional, que era a escola de trabalhadores que ela se tornou também. E isto neste momento hoje está posto em causa. Tomei nota das várias questões que foram levantando. Não sendo possível responder a todas, eu queria dizer alguma coisa em relação ao que disse este amigo aqui, particularmente no que toca aos trabalhadores. E esta diferença entre trabalhadores do setor público ou do setor privado, ou de empresas públicas ou de empresas privadas. É uma evidência que existem diferenças claras entre o que havia nos estaleiros enquanto empresa pública e o que passou a haver enquanto empresa privada, do ponto de vista de direitos dos trabalhadores, condições de trabalho, estabilidade, e o que passou a acontecer do ponto de vista de uma selva de precariedade, ausência de direitos, ausência até muitas vezes de contratos de trabalho, de um vínculo que seja reconhecido. Isso é uma evidência. Outra coisa diferente, foi aquilo que me pareceu que disse antes, a Constituição não reconhece, quando reconhece os direitos dos trabalhadores, não faz diferenças entre trabalhador do setor público ou do setor privado. E aqueles que muitas vezes querem acentuar essas diferenças têm um objetivo, que é, voltando uns contra os outros, prejudicar a todos. Dizendo, uns têm uma coisa, outros têm outra. Uns têm uma coisa, outros não têm. Eles querem tirar a coisa a todos. Ora, o objetivo tem que ser o contrário. E é esse o sentido da nossa Constituição, da lei fundamental do país. É nivelar por cima, não é nivelar por baixo. Se há direitos importantes de quais todos os trabalhadores ainda não beneficiam, há que lutar, não é para tirar àqueles que os têm esses direitos. Há que lutar para que todos possam gozar deles. Uma questão que foi colocada várias vezes, por exemplo, foi a da redução do horário para as 35 horas. É hoje uma possibilidade, até em face do que é, por um lado, o desemprego, por outro lado, o que é o desenvolvimento científico e tecnológico que temos ao nosso dispor. Há que dizê-lo, que é hoje uma possibilidade reduzir o horário de trabalho para todos os trabalhadores. Como é uma possibilidade não aumentar e até reduzir a idade da reforma para todos os trabalhadores. Nós temos hoje mais meios de criação de riqueza, mais meios científicos e tecnológicos ao nosso dispor do que alguma vez tivemos na história da humanidade. Ora, quem é que beneficia desse avanço científico e tecnológico, desse aumento
da produtividade do trabalho. Com o mesmo trabalho, hoje conseguimos produzir 2, 3, 4, 5 vezes mais. Ora, se assim é, para quem é que beneficia os ganhos desse aumento de produtividade? Se for para os trabalhadores, se for para a sociedade como um todo, então nós podemos garantir uma diminuição da jornada de trabalho para todos, público e privado, uma redução, ou no mínimo não aumento da idade de reforma, mas neste momento até a possibilidade de uma redução da idade da reforma, para todos os trabalhadores público e privado. O problema é que esses ganhos de produtividade não estão a reverter para a sociedade como um todo. O sentido da Constituição da República é este, de melhoria progressiva das condições de vida dos trabalhadores. À medida que evoluem, que se desenvolvem as forças produtivas, devem melhorar as condições de vida dos trabalhadores. É o sentido da Constituição. A mesma Constituição que define uma política industrial para o país, que diz que o país deve aproveitar os seus recursos. E que recurso este que é o do mar. Mas sem navios não há o que se possa fazer do mar. E, portanto, está demonstrada a importância do país ter capacidade própria num domínio tão importante como o da construção e reparação naval. E isto são coisas que estão inscritas na Constituição da República. Como está inscrita, como eu dizia há pouco, a propriedade pública de meios de produção, como aconteceu durante anos com a empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, empresa pública. Aquilo que se fez, e este amigo tem razão quando o disse, aquilo que se fez nesta história dos estaleiros, como noutras em Portugal, foi feito por governos sucessivos e presidentes da República sucessivos contra a Constituição, contra a lei fundamental do país. Com esta agravante, no caso do Presidente da República, eles tinham, todos eles sem exceção, feito um juramento antes de tomarem posse e de iniciarem funções, que foi defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Todos sem exceção não foram coerentes na sua intervenção com esse juramento. E aquilo que nós dizemos nesta altura é que é tempo de levar esse juramento a sério. É tempo de ser coerente. Quem jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, é tempo de ser coerente com esse juramento, na sua intervenção. Isto significa defender o trabalho dos trabalhadores, defender o direito à segurança social, defender a produção nacional, defender a soberania nacional, defender uma política industrial que modernize setores produtivos essenciais, que aposte na inovação tecnológica, defender a propriedade pública de importantes meios de produção, como é o caso de determinadas empresas estratégicas, como eram os estaleiros navais, empresa pública. E isto é algo que está na mão de todos nós. Não apenas no dia 24, seguramente que já no dia 24 vamos ter a responsabilidade de escolher quem é que vai exercer os poderes que a Constituição atribui ao Presidente da República e quem é que vai exercer esses poderes no sentido de defender aquilo que ali está ou no sentido contrário àquilo que ali está. Está nas mãos de todos nós determinar isso. E está nas mãos de todos nós também, enfim, ajudar a resolver problemas, alguns, como estão aqui pendentes. Eu não posso agora alongar, mas levamos boa nota dos problemas que aqui foram trazidos, que estão ainda pendentes, os litígios que estão ainda pendentes. Eu diria só, e muito rapidamente, e para terminar, fazem-me essa pergunta, não tem que ser eu a responder, vocês saberão melhor do que ninguém, mas eu acho que vocês têm todo o direito de se dirigirem a todos, ao Governo, por maioria de razão, pois se há um compromisso que vem de trás que não está cumprido, é evidente que tem que se dirigir, mas também ao Presidente da República, porque tem também aqui, pode ter aqui também um papel importante na exigência de resolução de algo que resulta do incumprimento de uma promessa que vos foi feita ou de um compromisso que foi assumido perante vós.